Olá, cabritos! Chegou o grande dia, né? Tá achando que o grande dia é domingo? Não, o grande dia é hoje que vocês estavam esperando por essa live, né? A grande dadinha. Morta. Em homenagem a homenageada de amanhã. Morta com a live. Não deu tempo de botar perfume, gente. Desculpa. Mas deixa eu ver se ela tá cheirosa. É, gente, tá cheirosa, tá bonita. Ô, mulher! Amados, estamos aqui para trocar uma ideia com vocês. Vamos discutir algumas questões e o material está disponível no site do Equação Certa, ok? Vocês podem baixar, ter acesso às questões, inclusive ao gabarito, tudo bem? Vamos lá, Dadinha? Quer fazer primeiro? Bora, você faz primeiro, porque você é mais jovem. Não, eu que sou mais velha, então eu vou fazer primeiro. Ah, então tá. Vai, Dadinha. Tá? Quem manda sou eu, porque eu sou uma pessoa idosa. Né? A gente tem aqui uma questão sobre o barroco no Brasil. Vocês podem acessar essa questão no nosso site para dar uma olhadinha. E é uma questão sobre a evolução do barroco. O barroco ele chega no Brasil no século XVIII, já com um certo atraso em relação à Europa, mas ele não chega como acontece no resto do mundo. O barroco ele não chega da mesma forma em todas as regiões. Então, no Brasil, ele chega naquela região do Rio Grande do Sul bem relativamente simples, embora seja complicado a gente falar de simplicidade quando a gente fala de barroco, porque o barroco, se há uma coisa que o barroco não é na vida, é simples, né? O barroco ele é complexo, mas quando a gente compara esse barroco da região do Rio Grande do Sul, das missões jesuíticas com o barroco europeu, então ele é mais simples. Em seguida, ele evolui e na época do ciclo da cana-de-açúcar, ele se desenvolve no Nordeste, podre de chique, com muito ouro e muita exuberância, muita decoração. E o terceiro momento é quando ele se desenvolve em Minas Gerais, que aí já é mais chique, mais elegante do que o de Minas Gerais. Então, o barroco brasileiro, ele passa por etapas diferentes, ele não se desenvolve de forma com unidade, de uma maneira uniforme. Sentia? Diga sentia. É muito chato esse negócio aqui, porque eu não tenho aquelas minhas vozezinhas lindas dizendo sentia, então você vai dizer sentia. Sentia, sim. Pronto, já melhorei, já relaxei. Agora vai. Certo? Então fica, quem está com o texto, quem está com as questõezinhas, ficam a letra E. Se tiver perguntinha, pode mandar aí por essas vias online que a tia vai tentar responder. Vai dar tudo certo no final, que é mesmo que não vai dar 8. No final tudo dá se certo. encaixa. Amados, nós vamos começar, mas para tanto, o que é que nós temos aqui? Eita, me dá. Abre aí. É o unicórnio da aprovação, que vocês já conheceram, tiveram acesso, ok? E mais, reforçando a aprovação. Quem veio pra live também. Pura ostentação de aprovação. Não é equação que é certa, hein? Então vai ficar aqui conosco para ter certeza que tudo isso daqui vai rolar a aprovação. Por que, Dadinha? No final das contas, o que é que a gente quer além de aprovação? Churrasco, não é não, Dadinha? Não convide não. Se não convidar, aliás, eu vou querer fazer a lista, depois eu quero a lista dos alunos que vão convidar a gente para o churrasco, porque quem não convidar vai pegar boneco de voodoo. Eita! Tomou nisso, viu? Pois pronto, gente. Com o nosso unicórnio da aprovação, vamos fazer a nossa primeira questão, ok? Diz aí que alguns filósofos gregos explicavam, Dadinha vai comer os bombons tudinho, vai? Os filósofos gregos explicavam que a partir de um estado inicial de indefinição ocorre a separação dos contrários que vai gerar elementos naturais. Se tu observar aí na questão, tu vai ver que esses primeiros filósofos estavam buscando resposta para a origem do universo. E esses primeiros filósofos pertencem a um primeiro período da filosofia. Adivinha qual é o primeiro período? Que busca sobre a ordem do universo? Justamente isso que você está dizendo bem agora. Cosmologia. É o primeiro período da... E erradinho. Pode não, tu está na equação certa, que a gente só acerta. É a cosmologia, que é o primeiro período da filosofia. E é nesse período que os filósofos buscavam compreender a origem do universo, né, através de um ordenamento natural. Então, quando pensar em forças naturais para responder à origem do universo,
nós podemos estar falando claramente de cosmologia. Então, letra D. Okay? Tia, Oi. É aquele negócio da arqué, das coisas. Justamente. Os cosmologistas buscavam a arqué, tá vendo? Até a dedinha vai passar, gente. Inclusive você. Vamos para a segunda dedinha. Sua segunda questão. A segunda questão é uma obra de um artista piauiense que é respeitadíssimo no mundo todo, mas infelizmente os piauienses não conhecem, menos os piauienses de outros lugares, mas os piauienses daqui do Equação conhecem muitíssimo bem, que é Lucílio de Albuquerque. É uma pintura que é Mãe Preta, que é a representação de uma escrava, ama de leite, que é o mesmo tema, inclusive, daquela pintura A Negra, de Tarsila do Amaral, lá no modernismo, em que ela amamenta o filho da Sinhá, enquanto olha de maneira triste para o filho. É da pintura acadêmica brasileira. Aliás, quando vocês forem pegar as provinhas do Enem, no próximo domingo, às vezes aquela legendazinha te dá umas dicasinhas boas. Então, se nós estamos aqui em 1912, a pintura foi feita em 1912, significa dizer que é da arte acadêmica brasileira. Ou ainda não tinha acontecido aquela exposição de Anita Malfatti, a arte moderna não tinha chegado no Brasil e Monteiro Lobato ainda não tinha dado aquele piti que ele deu mais tarde por causa da exposição da menina Loprado. Aqui é uma pintura que faz um diálogo com o realismo. A pintura acadêmica brasileira, ela tem uma relação com... Ela começa neoclássica, depois ela se romantiza e depois ela chega ao realismo. E toda a arte brasileira, ela entra pelo século XX fazendo esses diálogos com o neoclassicismo, com o romantismo, com o realismo. Geralmente a gente não usa o termo artista tal é realista, artista tal é romântico. Então a gente não pode dizer que Lucílio de Albuquerque seja um artista do realismo, mas a obra dele dialogou com o realismo. E no caso dessa obra aqui em específico, ele faz toda uma relação com o realismo, porque é uma cena do cotidiano do Brasil da época, que era a ama de leite. Só lembrando a vocês que a pintura acadêmica brasileira, ela se inicia com a pintura histórica de grande porte, daqueles dois nomes que a gente estudou bastante em sala de aula, que era Vitor Meirelles e Pedro Américo, que eram os bambambãs da pintura histórica, no momento em que o Brasil estava construindo toda uma visão de mundo ligada ao civismo, ao amor à pátria, e era preciso criar uma identidade nacional. E nessa criação da identidade nacional tem todo esse balacobaco de exaltar os acontecimentos passados, que às vezes eram um pouco mentirosos, mas essas mentirinhas da pintura histórica eram bastante comuns lá fora também. Então, lembrando que Napoleão não tinha nada de gato. Napoleão era o cão chupando 28 mangos de uma vez. E mesmo assim é representado super gato por Jacques Louis David, do mesmo jeito do Brasil. Então fica aí a letra C. Dei só uns outros lembretezinhos aqui da pintura acadêmica para vocês refrescarem a memória. O resto a gente vai complementar com os memes. Posso, Tadinho? Sim! Me permita fazer uma ponte agora para a sociologia, porque essa tua passa. Essa obra que tu traz aí na questão. Estou caminhar nesta ponte. É a Mãe Preta, né? Eu até citei em sala recente, e daria para a gente vincular um sociólogo brasileiro, que é o Florestan Fernandes, sim, que faz crítica ao termo, né, ou à expressão que foi atribuída a Gilberto Freire, que é democracia racial. Então, nesse caso, gente, se a gente fosse trabalhar com sociologia, daria para a gente colocar aqui o Florestan Fernandes denunciando justamente que isso daqui é o sinônimo do mito da democracia racial, porque você considera que a negra, assim como o filho, não tem os mesmos direitos que os brancos. Então, toda vez que você tiver gráfico, tabelas, imagens que tragam para vocês essas diferenças, essas distorções de realidades, onde negros, mestiços, indígenas não acessam os mesmos direitos que os brancos, dá para acessar, dá para a gente vincular
com o Florestan Fernandes, sociólogo brasileiro, ok? Então, Rúbia, nessa obra aqui também tem os ditos do século XIX, então tem alguns textos de críticos intelectuais do século XIX que exaltavam nessa pintura toda essa história desse mito racial, entendeu? De que a mãe preta cuidava com amor e que isso criava um vínculo familiar dela com essa criança. Harmonia, né? Mudando a visão de mundo, muda também as leituras das obras de arte. Então, hoje, o que a maior parte dos críticos, quando percebem o olhar dela para o filho dela que está no chão, diz que é um olhar triste, o que indica que Lucília Albuquerque sabia que ela estava sofrendo. Essa pintura está no Museu de Arte da Bahia. Muito interessante. Não é nossa. Muito bom. Então, já que é interdisciplinar o Enem, olha aí, a arte e a sociologia caminhando juntinhos. Vamos então para a nossa segunda questão, ok? Diz na nossa segunda questão. A segunda questão trata sobre cultura popular. Dadinha, lembra que tu está na equação certa, que a gente só acerta, tá, amada? Então não é essa questão. Como assim? Não. Foi eita? Segunda, de cultura. Deus é Pai. Olha. Aleluia, glória a Deus. Agora eu vou acertar. Dadinha, tu reparou aí a chiqueza, Dadinha? Aí, ó, vamos brindar, Dadinha, vamos. Menino, vamos agora brindar. Olha, amados, nós já vamos brindar. É um vinho? As inúmeras aprovações que nós teremos, viu? Vai estar difícil para concorrência, tá difícil para concorrência. Equação certa, ó, celebrando já aqui sua aprovação. Dadinha? Bebe, minha irmã. Calma, Dadinha, são muitas aprovações, então a gente demora. Amados, essa questão traz cultura popular. E aí ele pergunta como é que a cultura popular se caracteriza. Veja que diz na letra A, ser inspirada e influenciada pela moda. Letra B, ser típica da elite. Ora, se é típica da elite, já não é mais cultura popular, é cultura erudita. Então a gente já larga a letra B. Dadinha quer pescar? Mas, Letra C, ser fruto da criação de poucos, tendo um único autor. Isso é típico também da erudita. Ter como público outro grupo, ou seja, ela se destina à elite. Já descreveu, é erudita. Letra E, traduz a visão de mundo e dos sentimentos coletivos do grupo no qual tem a sua origem. Então, nossa alternativa correta é a letra A. Amados, cultura vai cair, com certeza no Enem, que faz parte das competências. Letra E, eu falei o quê? Foi a mulher, o coração quase para. Gente, eu leio o E, ainda digo A, é emoção demais. É letra E, tá? Ratificando aí. Traduz a visão de mundo e dos sentimentos coletivos do grupo, no qual tem a sua origem. Então, como eu dizia, necessariamente vocês vão tratar de cultura no Enem, porque faz parte das competências, ok? Só lembrando que esse tipo de manifestação aqui, até o século XIX, não era considerado arte. Sim. Porque havia toda uma concepção em que se falava a verdadeira arte, que era só erudita. Aí essa daqui ela só foi incorporada no século XX, especialmente a partir do desenvolvimento da arte contemporânea. Porque a arte popular sempre foi desmerecida, digamos assim, né? Certo. E ainda tem um bocado de gente que acha que não é. Infelizmente. Mas a Dadinha está aqui para alertar você que é sim cultura e extremamente importante. Agora eu vi sensivelmente, porque eu me sinto ridículo falando com esse negócio. O estúdio está ficando lotado, saibam vocês. É outro balacobaco. Já pode dizer sentia. Agora quando eu disser sentia, ela tem resposta mesmo. Agora o unicórnio da aprovação, a regra é a mesma, viu? Não pode mais, porque cada um já foi contemplado com a sua promoção, mas você pode. Vamos ficar aqui, bem. Inclusive, aberto. O que é agora? A sua próxima é questão. A questão 3, eu acho. 9. Né? É a questão, não, aí no a numeração material correta, da numeração das terceira, crianças, né? é a questão 9, que é sobre o surgimento da fotografia. Metade do século XIX, um pouquinho antes, foi inventada a fotografia. Mais alto? Pois eu vou ficar gritando agora, porque não dá certo não. Eu não sei falar alto não, eu sou uma pessoa tímida. Elite, né? Burguesa opressora. Não, século... ria como fina. Fina e que fez a cirurgia plástica. Então, e com uma camada de ar fresco na cara, né? Que engraçado.
Vamos manter a postura. Volta para a balada. Bom, século XIX foi inventada a fotografia como a primeira possibilidade de registro da realidade. Teve uma influência enorme sobre a produção artística. Ai, que pessoa feia. A minha voz é horrível, por isso que eu não mando mensagem de voz no WhatsApp. Eu tô me sentindo péssimo, porque diz que essa daí é a voz real da pessoa. Eu tô arrasada. Mas, de qualquer maneira, momento de protesto. Que morta a homenageada. Bora aumentar aí, gente. Liga pro amigo, liga pra amiga. Bora acessar a revisão. Tá chegando, no século XIX foi inventada a fotografia. Qual é a influência? É a primeira vez que se tem um método mecânico de registro da realidade. Esse método, a influência é porque liberou o artista desse registro. Então, a ideia de arte como mimesis, que vem lá dos gregos, a arte é uma representação da realidade. A partir de 1874, quando aconteceu a primeira exposição impressionista, os artistas já traziam obras que fugiam desse modelo, desse padrão de realidade. Então, sobe outros critérios para você validar um objeto como artístico ou não, que é criatividade ou se foi veiculada alguma ideia, alguma coisa. E essa veiculação, ela não tem a obrigatoriedade de ser uma representação. Então, é o impressionismo o movimento que é considerado precursor da arte moderna, das vanguardas. A primeira quebra, a primeira ruptura dada pelo impressionismo. E é a partir da fotografia que surgem as discussões. Os impressionistas não chegaram a escrever um manifesto, mas eles conversavam, saíam juntos na noite parisiense, tomavam absinto, babado. Eu queria ser uma mosquinha naquele tempo de Paris, que devia ser o maior babado do mundo. E nessas discussões todas, eles questionavam qual é o papel da pintura agora, se nós já temos uma forma de representação ou de registro. Então, você quer uma representação, você quer um registro, pois faça uma fotografia. Artista vai fazer outras coisas. E os elementos da linguagem visual, pontos, linhas, cores, formas, texturas, peso visual, sombra e etc., passam a ser usados agora para a expressão artística. Só lembrando para vocês também que quando a palavra impressionismo ela é um pouco chatinha, porque já houve alternativas em várias questões que coloca como impressão, como se fosse uma coisa subjetiva, porque a gente usa o termo fulano, eu tenho uma impressão de que qualquer coisa como uma coisa subjetiva, e não é, certo? O impressionismo, ele se preocupa com o efeito da luz sobre os objetos, entendeu? Não tem nada de subjetividade. Você tá famosa, nega, o povo quer entrar em contato com você. Vamos agendar para depois, tá, gente? Então fica a letra D, que tem aí, que possibilitou maior liberdade à pintura, uma vez que os artistas se desobrigaram da representação mimética. Mimese é imitação, é cópia. Vamos fazer uma pontezinha com a filosofia, né? A gente adora construir pontes, lá vai. Chato de Platão. Platão, dadinha. Se fosse no tempo de Platão, ia ter vários fatos. Gente, o Ismar porque Platão simplesmente liga no meio da a gente é depois. É o baixo clero ligando. É porque sextou, meu amor. Ismar Tavares, sextou, mas é só mais tarde. Ali era só se eu fosse jovem. Tinha coragem, filho? Tinha coragem? Tinha coragem? Não. Voltando para o que nos é importante. Amados, Mimes e Platão recalcado. Para Platão, ou recalcado segundo Dadinha, a arte, melhor dizendo, ela era mimética. Ela é uma imitação, e aí vocês vão ter que partir do pressuposto que a verdade está onde? No mundo inteligível, que é o mundo das ideias. Então, tudo que está no mundo sensível, nada mais é do que cópia. E o artista é um fraudador da realidade, que na perspectiva de Platão, ele queria dizer pra gente que aquilo era real. E aí vem Aristóteles, que também concorda com o mestre no que diz respeito
a arte semimédica. No entanto, diverge do mestre ao dizer que o artista não queria nos enganar. E a arte, além de imitar, pode também criar. Então, a perspectiva de Aristóteles para Platão muda no conceito de mimesis, porque não é só uma imitação, digamos, barata, querendo ser fraudulenta, mas uma imitação que também caminharia para uma criação, ok? Vamos então para a nossa... Eu, particularmente, acho que Platão era recalcado. Desenvolva. E há textos no Hippias Maior em que ele dá a entender que ele é um admirador de Fídias. Mas ele tinha lá a construção. O que seriam as Fídias, Ledinha? Fídias era um dos maiores escultores da Grécia. Ele tinha lá a sua construção, do seu arquiteto filosófico, e ele não era doido também de se contradizer, né? Mas ele diz que o artista está 3 vezes afastado da verdade. Se o mundo é cópia, não é? Ou seja, para Platão, o mundo é xing-ling. Não é não? Não é sim. Mulher, é japonês puro aqui. O mundo é xing-ling. O mundo é cópia e o artista faz a cópia da cópia. Ele diz que o artista está 3 vezes afastado da verdade. Na minha conta só dá 2 vezes, mas eu não vou discutir com Platão, porque eu sou de humanas, então eu não vou discutir. Essa matemática para mim também eu não nunca sei, fechou, para não. mim só dá 2 vezes, é cópia da cópia. Deixa Cópia para da lá. cópia da cópia. Eu vou discutir com Platão. Imagina Nem com ele, quem nem somos com nós na Arthur. fila do pão para discutir com Platão. Nada. Amados, podemos, Tadinha, ir para a terceira? Podemos, agora é Vamos para a nossa terceira questão. Opa. Aqui já vamos trabalhar com uma temática que tanto serve para a filosofia como para a sociologia. É a de ideologia e Marx. Nossa terceira. Marx. Olha, cuidado com o horário nobre. Em sentido genérico, ideologia significa o conjunto de ideias, concepções. Minha próxima live tem que ser com uma pessoa que leve as coisas mais a sério. Eu levo a sério. Tem umas desculpa. coisas que eu levo a sério. Eu As levo cores, a sério, mas você por disfarça. favor. Você está disfarçando bem, você está levando a eu sério levo assim. super a sério as cores. É, né? Vai. E me remete ao frio que vem lá do sul. Todo mundo. Insiste em 0 a 0, eu quero 1 a 1. O que mais? Sei lá o que te dá, não quer meu calor. Ai, que lindo. Ainda bem que ela é professora. Vocês, ainda bem que vocês têm Querem medicina, né, minha gente? Porque, olha, eu Tá acho vendo que a como ela carreira, conversa com Platão, ela tá dizendo a que eu tô fazendo carreira de imitação. cantor não vai... Que horror, legal, a gente não. aqui quebrando o gelo. E a Dadinha concordando com Platão, dizendo que eu tô fazendo Bora. imitação da imitação Platão do é cantor. lindo, bora. Tá vendo como tu concorda com Platão? Bora para aquele Vamos lá, senhor, amados. barba branca. Em sentido genérico, ideologia significa o conjunto de ideias, concepções ou opiniões sobre algum tema sujeito à discussão. Nesse sentido, do ponto de vista prático, ideologia é o conjunto de ideias sistematizadas que servem para orientar a ação. Historicamente, porém, o conceito de ideologia a partir de Karl Marx e Friedrich Engels ganha outra conotação, passando a significar. Agora, quando coloca Marx no babado, muda o conceito, porque a ideologia poderia ser só conjunto de ideias. Como é com Marx, o que significa essa ideologia? Conjunto de ideias, sim, mas com a intenção de mascarar, de simular uma realidade. Então, as coisas não vão ser vistas como de fato elas são, mas como querem que a gente veja. Por isso, fazerem alusão a discursos ideológicos. São discursos que criam uma outra perspectiva e não necessariamente nos mostram a realidade. Então, nesse caso, passa a significar maneiras coletivas de pensar, sentir e agir de um grupo. E aí, amados, o que é isso aí? Fato social. Fato social. Aí você pega e anota do lado da letra A que essa definição não é de ideologia, e sim de fato social. Letra B, toda ação humana dotada de sentido e com reciprocidade. Ação social. A ação social. Quem é o teórico? Weber. E na letra A, quem era? Do fato social? Durkheim. Durkheim. Então, letra A é Durkheim, fato social. Letra B é Weber, conceito de ação social. Letra C, conjunto de ideias de uma classe para alienar outra classe. É essa a nossa alternativa correta. Letra D, realidade propriamente dita e em conformidade com os valores cristãos. Letra E, negação da moral ocidental cristã, vigente em prol de uma nova valoração. Essa letra E, gente, traz pra gente Nietzsche.
quando ele busca... E a D? A letra D, na verdade, é só um distrator, porque a alienação não é a realidade A propriamente. letra D, então, deve ser dita. aquelas frases que a gente vai só clicando no Tipo fake news, né, Márcia? Você só sai reproduzindo sem saber a origem. no e celular, a gente significado. vai clicando naquela letra, aquela palavra Vai do meio, aí vai aparecendo. criando aquela frase lá, Pronto. assim, pé na cabeça. Ok? Então, mas não diz respeito à ideologia, porque não é a verdade propriamente dita, que você tem que considerar que ideologia, no sentido marxista, é sempre algo que vem para distorcer, mascarar ou inverter uma realidade. Então, você vai marcar a letra C, ok? Muito Olha bem, eu dona aprendendo. Nádia. A equação certa é assim, filha, que ou aprende ou A aprende. melhor coisa de ser professora é que a gente aprende. Assistir na aula da outra aqui. E com vocês acham o quê? E vamos para a vanguarda. Que era que a vanguarda queria? Valendo um ponto de Valendo qualitativo. um ponto de qualitativo. O que era que a vanguarda queria? Ela queria romper com toda a arte tradicional. E o que diabo é arte tradicional? Toda a produção artística que se origina lá no Renascimento e que entende que a arte é uma representação da realidade. Da onde vem a vanguarda? Dos pós-impressionistas, principalmente. Tem o impressionismo, paralelo ao impressionismo, os pós-impressionistas, que ao mesmo tempo agora, a palavra pós aí não tem nada a ver com tempo. Os principais, maior de todos, Purabolo Catapioi, Van Gogh, Cézanne e Gauguin. Não é isso? Eles três que vão dar origem às vanguardas. Essa questãozinha aqui eu coloquei em cada alternativa para funcionar como uma revisãozinha básica. E em cada alternativa eu coloquei uma característica de uma vanguarda que vocês vão... quem está em casa também, que já acessou, vão colocando aí do que se trata cada uma delas, né? Todos os movimentos de vanguarda propuseram rupturas com a arte acadêmica e tradicional. Essas rupturas se expressam na letra A, nas geometrizações e representações de figuras vistas a partir de planos múltiplos do futurismo. Não, qual é essa daqui? Geometrização e representação de figuras vistas a partir de planos múltiplos. Cubismo. No afastamento absoluto da forma figurativa proposta pelo movimento surrealista. Quem é que faz o afastamento absoluto da forma figurativa? São os movimentos abstratos. Certo? Não existiu uma vanguarda chamada abstracionismo. O que existiram foram vários movimentos que tinham propostas semelhantes. Na época, o neoplasticismo, o suprematismo, parte do construtivismo, certo? O taxismo, o orfismo e lirismo. Eram vários movimentos com propostas, todas elas eram um afastamento geral. Então, você olha para a obra e você vê as formas. Ela tem apenas aspectos formais, ela não possui tema. Então, quem faz esse afastamento, enquanto você estiver reconhecendo uma bicicleta, uma pessoa, um olho, ainda é figurativo. Certo? A C, nas representações dos conteúdos do inconsciente e do automatismo psíquico dos abstracionistas. É o surrealismo, mas vocês estão tão afinados, graças a Deus. Deus é Pai. É no surrealismo. Pensou em surrealismo, pensou em quê? Inconsciente, Freud, sonho, alucinações, né? Aquela coisa assim, festa estranha, com gente esquisita, eu não tô legal, né? Não aguento uma birita, entendeu? Gente, eu não tô no meu normal, não. Né? Quando você começa a ver xícaras voadoras com fumaça que se transformam em elefantes em cima das árvores que pairam sobre as nuvens e os prédios verticais e horizontais. Isso é culpa do absinto, né? Certo? Então são os conteúdos, parece que a pessoa tomou alguma coisa lá que está meio complicada, beleza? A D, na deformação das figuras e preferência pelo grotesco e disforme do movimento expressionista. Falou, gente feia.
falou expressionismo. Claro que você não vai contar isso pra ninguém, isso é segredo nosso, tá? Mas, opa. Depois a gente edita. depois, gente do céu, corta essa parte, tá? No expressionismo, os artistas deformam as figuras, transformam essas figuras em verdadeiros monstrinhos. Há uma preferência pelo disforme, pelo grotesco, pelo absurdo, tá? Uso de cores arbitrárias, chapadas e puras, e linhas bem marcadas das obras dadaístas. Fovismo. Usa-se a cor que quiser. O fovismo foi o primeiro movimento, não é isso? Ele foi só pictórico. Só o quê? Pictórico, só na pintura. Ah, tá, que susto. Relaxa, vai dar tudo certo, tá? Vou Foi só na pintura. Ele não tem... muitos alunos, às vezes, têm uma certa dificuldade, porque como não tem um correspondente na literatura, as pessoas não estudaram. O fovismo é Matisse, Vlaminck, que foram os primeiros a fugir. Agora, por que os vanguardistas fizeram essas rupturas? Porque há todo um clima também de apoio para essas rupturas, certo? A arte não já começa a se impor a ideia de arte como uma forma de expressão da criatividade. Para criar, eu não preciso ficar preso à realidade. Ah, entendi. Vai lá, minha tia, mãe. Então, letra D, né, people? Herdeiro, papai. Sentia? Já terminou, nega? Terminei, nega. Bora, nega. Vamos fazer a leitura do horóscopo do dia? Se o dia tá pra Libra, tá pra Peixe. Eu hoje acordei maneirista. O que seria isso? Compreendida, excêntrica e perdida nas simbologias. Traduzindo. Acordei rococó. O que é acordar rococó? Livre, leve, solta e florida. Vixe, pois eu acho que quase todos os dias eu tô rococó, né? Com as minhas roupas aqui na escola. Já te vi rococó. Eu vivo bem. Você pode rococó. até dizer assim, ó, o seu recalque bate nos motivos florais do meu vestido e volta. Rococó. Pra você. Quais são os outros? Maneirista, rococó e o que mais? Quais são os maneirista? Na sequência? Rococó? História Não, da quais arte? são os tipos? Quais são os tipos? Eu nasci rococó quando eu tô Quer a listinha? Bora lá, listinha. Vamos. Listinha. Grécia, não é isso? Não, primeiro os egípcios. Vai morrer todo mundo para fazer as pinturas, para botar nos túmulos. Né? Depois vem Grécia. Mamãe, quero ser equilibrado, quero beleza, quero perfeição, quero ser lindo. Aí vem Roma, mamãe, quero ser grego. Eu vou imitar os gregos. Aí vem a Idade Média. Na Idade Média, não. Acabou essas coisas todas do lado de fora que vocês estão mostrando aí. Esse povo tudo peladão, acabou tudo, não se vê mais um decote. É para louvar a Deus. Quem vier com pinturinha com sensualidade é convidado para o evento fogueira. Que tudo! Aí chega o Renascimento que vai dizer o quê? Mamãe, eu quero ser grego de novo. Aí foca no equilíbrio, foca na razão, foca nas composições simétricas, foca nas temáticas variadas. Aí a Contra-Reforma vem e diz: que diabo de exclamação é essa aí que vocês têm esse povo tudo com as coisas do lado de fora? Olha, me Deus, tá todo mundo pro inferno. Eita, diabo, recupera a Santa Inquisição. Vê, acaba com essa fuleiragem aí todinha com essa exclamação. Puf, veio o barrocão. Pesado, cheio de emoção, fechado, é para louvar a Deus de novo todo mundo. Mas tem umas transgressõezinhas que aqui e acolá Caravaggio fazia, uns São João Batista, assim, meio coisado. Mas Caravaggio tinha certas prerrogativas. Aí vem o Rococó, filho do Barroco, mas sem tempo para dramas. O Rococó é a arte do século... Qual é? Segunda metade do século XVIII, dos Luíses. Aqueles Luíses cheios de fulô,
de etiquetas, daquelas coroas, aquelas perucas brancas que os franceses usavam, ridículas. O que era aquilo? Não era pra não ter piolho? O que era o negócio? Eu acho que ali era piolho, mas eu não tenho certeza. Mas é nessa coisa de Luiz que tem aquele salto Luiz 15, Luiz 15, a laçarote por todos os lados. O rococó é uma arte fútil para mocinhas, cujo drama existencial mais dramático era se o lacinho do cabelo combina com a estampa do sapatinho, não combina, meu Deus, eu tô arrasada. Não julgo porque eu falei. Aí vem o quê? Qual é o pano de fundo do rococó? O iluminismo truando já, questionando. Esse negócio de rei não dá certo. Esse negócio de rei começou em algum lugar. Esse negócio de rei aí não tem rumo. Vamos fazer uma revolução? Vamos! E fizeram, não é isso? A Revolução Francesa vem a partir dos valores iluministas. E aí é lógico que o estilo seguinte mudou a visão de mundo, valendo para hoje, valendo para onde, valendo para sempre. Mudou a visão de mundo, muda a arte. Toda a produção artística, ela dialoga casadinha com as transformações sociais. Então não cabia mais pintura com um lacinho colorido, com aquelas coisinhas fofinhas de letra, todo mundo tá feliz, lariê. Não é isso? Não vai mais. Não vai mais caber. Então vem o neoclassicismo, que vai dizer o que de novo? Mamãe, quero ser grego! De novo, né? A Grécia. Você tá assustando essa afirmação tua? Sempre, mamãe, quero ser grego. É equilibrado de novo. Não tem como você diferenciar uma escultura de Antônio Canovo de uma escultura de Michelangelo de uma escultura grega. Formalmente. Temática sim, mas formalmente não. Beleza? Aí vem no neoclassicismo as academias, ditadoras da produção artística, e em seguida vem o rebelde romântico. Não é isso? Eu hoje acordei rebelde, emocional, amante da natureza, não é isso? E paquerando com o barroco, acordei romântico. Não é isso? Aí vem o realismo, influenciado pelo determinismo que vocês aprenderam com esta moça aqui, não é isso? Vem o realismo. A natureza não precisa de maquiagem. A realidade é para ser representada do jeito que ela é. Tudo isso aí são questões muito mais temáticas. Aí quem quebra com tudo? Impressionismo. Pintura não é representação de realidade. Pintura é o que o artista quiser que seja, que vai dar o espaço para o surgimento das vanguardas. E aí das vanguardas vem a arte contemporânea, que chega na década de 60, 70. Vamos trabalhar com todo o experimentalismo possível. Arte é o que a gente apresentar como arte. Então, se eu colocar a latinha de cocô como obra de arte, ela será uma obra de arte. Estão lembrando? Sim. Uma cadeira, ressignificação de objeto, tudo isso pode ser colocado como obra de arte nas instalações e montagens. Mas é arte, Pedrinho? É arte. Se houver a veiculação de significado, é arte. Muito bem. Sentiu? Senti. Palmas pra Dadinha, né, gente? Agora você vai falar lotado de indústria cultural. Não, ainda não. Não? Eu tô ansiosa por essa questão. Calma aqui de aí, indústria cultural. deixa eu dizer, minha gente, cadê o povo na nossa live? Disseram que era mais esperada. Cadê? 5 minutos pra acabar só? Pois vamos aqui agilizar, Max. Então, ó, vamos considerar que já tá bem o Enem, né, gente? É assim pra gente imaginar que já é domingo. Pois pronto, vocês têm que estar atentos a todas as dicas. Vamos aqui para a nossa quarta questão. Gente, em sua obra Novo Organum, Francis Bacon, vulgo Chico Toicinho, o que tu acha da gente? Afirma que o espírito humano, tal como se acha disposto em cada um, é coisa vária, sujeito a muitas perturbações e até certo ponto sujeito ao acaso. Isso configura-se como um tipo de ídolo. Gente, ídolo é tudo e qualquer coisa que nos impossibilita de conhecermos a verdade. E Bacon estabeleceu 4 tipos de ídolo. O ídolo da tribo, referente a toda a humanidade. O ídolo da caverna, que são preconceitos ou falsas noções só de um ou outro indivíduo, ou seja, é particular. O ídolo do foro ou do mercado, que diz respeito à linguagem inadequada no modo de se fazer conhecimento. E o ídolo do teatro, que ele está fazendo uma crítica a concepções que são tão mirabolantes, fantasiosas, a exemplo de Platão, que parece ser uma encenação de teatro. O comando da questão pede sobre os preconceitos particulares, ou seja,
preconceitos, pré-noções só de um ou outro indivíduo, é particular, é subjetivo. Nesse caso, ele classifica como ídolo da caverna. Então a gente marca a letra B. Dadinha, a gente já está quase encerrando. Vamos só fazer um comentário bem rapidão aqui. Eu não vou comentar não, rapidinho, porque eu quero muito que você fale essa daqui, porque eu tô querendo aprender. A questão 6. A última é uma instalação, primeira instalação feita no Brasil, que é a Tropicália, de Hélio Oiticica, que se liga ao experimentalismo da década de 60 e 70. Tá? Só isso aqui, rapidinho, que só faltava essa questão. Okay. Eu quero que você fale da 6. A nossa penúltima, a nossa penúltima vai falar sobre uma corrente do período helenístico que pregava a vida desprendida de bens materiais. Essa corrente é o cinismo, ok? E a nossa última questão para a gente encerrar a noite, amados, trata da Escola de Frankfurt, que basicamente vem para fazer crítica à indústria cultural de massa, que tratou a arte como mercadoria, esvaziando, digamos assim, o sentido crítico, o sentido político. Me recordo rapidamente, Dadinha, de uma publicação que você fez no Face, que parece que todas as suas publicações são levadas para a política, e você diz, tá bom, vou fazer uma publicação. Você gerou um certo deboche, senhora. E aí você diz assim, tá, então eu vou fazer agora só postagens, como se fosse possível separar a arte de política. Então a arte tem, e claro que ela não acha que é possível separar, ela estava lá com um debochezinho por conta dos comentários que estavam rolando. Então a arte tem um sentido político, ela tem um sentido crítico, só que a arte produzida pela indústria cultural, aos olhos de Adorno e Max Horkheim, ela perde ou ela é esvaziada desse sentido, porque ela se torna apenas uma mercadoria. Então a gente, nesse caso, vai marcar a letra C. Trata a cultura como uma mera mercadoria ao promover sua banalização. Alguma consideração, Daniela? Não, eu queria aprender. Mas eu aprendi. Então, toda vez que a gente... É quase um certo isso, amada. É sinônimo de aprendizagem e de aprovação. Amados, a gente eu me arrependi porque eu falei demais. Eu queria mais tempo nessa questão aqui. Mas aí não tem. Mas a gente está acabando. O estoicismo prega a vida, a tal da apateia, o grau de imperturbabilidade, a ataraxia. Não se perturbar com coisas que a gente não possa mudar. Por exemplo, um evento natural é a morte. Então a gente tem que aceitar. Ele vem com o processo de resignação. É o que eu sempre brinco, é o chamado aceita, que dói menos. E o epicurismo prega a vida feliz na satisfação de prazeres e desejos, porém moderados, que não devemos temer a morte e também não precisamos passar a vida todinha pensando em satisfazer ou sacrificar-se em função dos deuses, porque os deuses não estão nem pichiche. Essas duas correntes filosóficas são da Grécia do período helenístico. Tudo no período helenístico. Estoicismo, ceticismo, cinismo e o epicurismo. Amados, é finito. A gente vai se despedir antes que a nossa transmissão caia, desejando a você uma excelente prova neste domingo vindouro e, obviamente, no segundo domingo de prova. Vindouro, eu sou erudita, querida. E então nós desejamos a vocês e contamos, sim, com o churrasco da sua aprovação. Ok, amados? Boa prova, sabedoria no domingo, equilíbrio emocional, tá bom? Vai lá, Dadinha. Criancinhas lindas do meu coração, do Equação, a tia vai ficar torcendo na hora da prova para você fazer uma prova escândalo, concentrado, focado, reza o mantra, aquele mantra maravilhoso, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Se não funcionar, você já sabe a segunda parte, que eu não vou dizer aqui porque eu sou uma pessoa recatada. E boa sorte, bom babado, inteligente bagagem que vocês têm. É verdade. E ó, estamos aqui, hein? Na torcida. Não é nem uma da aprovação. Obrigada pela participação. Beijos.